CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Começa agora mais uma coluna CBN Inteligência Artificial aqui na Rádio CBN com o professor Albino Sesc Júnior. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes da CBN. Que bom que o Manuel não está aqui hoje. Só estou monitorando aqui, ó. Semana passada ele trocou, né? Semana passada, o Fornazari, apesar que eu acho que eu vou patentear, né? Porque fica bom, né? Fornazari IA. Fornazari IA fica bom. E aí, a inteligência vai substituir as pessoas? Pelo jeito já substituiu o Manuel, né? Tanto que a Vitória tá aqui hoje já e a coluna vai ser com ela e com o professor Albino. Temos o primeiro exemplo real aqui. Já de fato, uma semana depois já tá mudado. Já foi substituído, não tem jeito. Mas fica à vontade aí, professor. Muito obrigado. Não vou ter se trocado o Semana que vem o Manuel já volta. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e educação, né, professor? Tá muito em alta essa polêmica, né, de bloquear o celular da sala de aula, de não fazer o uso de celular, de inteligência artificial. E ontem também, né, foi dia do professor, inclusive, parabéns, professor. Né, vamos conversar sobre isso e como que a inteligência artificial pode mudar, né, esse papel do professor na sala de aula, como que pode ser feito esse uso ou não pode. Então, Vitória, acho que esse é um dos temas bem polêmicos nesse sentido de quando a gente fala de inteligência artificial. E eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas aqui, né? A gente até está fazendo essa relação com essa regulação do uso celular, que o Ministério da Educação está propondo, que tem uma regulação nacional sobre isso, para bloquear o uso de celular nas escolas como um todo. Já tem algumas cidades que fizeram isso, enfim. Mas eu acho que a gente tem que fazer um contraponto aqui, que uma é a questão de a gente pensar a inteligência artificial como uma ferramenta tecnológica que está disposta a ajudar as pessoas, está disposta, e eu já falei isso várias vezes, é a forma que a gente usa, né? Então, quando a gente olha para esse mundo educacional, e eu falo até com experiência nesse mundo, porque eu sou professor e eu estou diretamente em contato com os professores, e a gente fala muito sobre inteligência artificial agora, é mais uma ferramenta para ajudar no dia a dia deles, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado no sentido de que essas ferramentas não substituem o professor, como a gente já falou várias vezes na questão de trabalho, não substitui, gente, né? A inteligência artificial entra como uma extensão. Inclusive, tem algumas pesquisas aí recentes que mostram isso, que é a inteligência artificial como uma extensão cognitiva dos professores, dos estudantes, a gente usar essas ferramentas como apoio. E tem ótimos exemplos, né? A gente brincava antes de entrar no ar aqui sobre essas ferramentas de desenvolver música, por exemplo, com IA e etc. Volta e meia viraliza vídeos de professores usando músicas para que os alunos consigam memorizar alguns assuntos. Então, essas ferramentas podem ajudar nesse sentido de dar mais suporte, de providenciar mais ferramentas para que os professores possam utilizar. Aí eu trago já o contraponto do celular, né? A gente vai falar assim, vamos bloquear o uso do celular em sala de aula. E eles estão embasando isso com várias pesquisas do uso de telas, de várias questões, mas daí já entra um retrocesso. Se eu quero trazer inteligência artificial para dentro da sala de aula, mas eu vou tirar os dispositivos que a gente tem dentro da sala de aula para isso, como que a gente vai chegar num consenso, né? E o ponto principal é entender os contextos. Como que eu vou querer aplicar metodologias que funcionam na Noruega, na Finlândia, numa realidade bem distinta e do tamanho que é o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa discussão. Eu acho uma discussão válida. Não estou falando que eu sou contra ou a favor do bloqueio, mas eu entendo que a gente tem que discutir isso para ver um consenso de como que a gente não vai parar de evoluir com o uso dessas ferramentas, mas ao mesmo tempo que melhora essas questões do uso de telas, e que tem várias pesquisas que mostram que é prejudicial. Então, acho que a discussão é extremamente válida. Acho que o ponto aqui é o equilíbrio, na verdade, Exatamente. Né? Porque, como o senhor comentou, não existe a substituição, né? Mas pode ser utilizada, sim, para melhorar, né? Para auxiliar ali no processo de aprendizagem, tudo. E como que o senhor vê, né? Que a inteligência artificial pode contribuir nesse setor? Muito se fala da maneira que ela é usada, né? Como que o senhor vê essa questão para ser usada, né, nas salas de aula? Eu acho que o principal ponto disso, e que vem de encontro com o que está acontecendo também, e que está sendo discutido, é a personalização do ensino. Eu vejo o meu caso, eu sou professor de ensino superior e eu leciono para turmas que têm 50 alunos.
Como que eu vou conseguir personalizar o ensino para 50 alunos? Não tem como. Mas, se eu tenho ferramentas que me auxiliam a entender que a Vitória precisa de uma atenção em tal ponto, que o Albino precisa de atenção em tal ponto, eu posso usar essas ferramentas ao meu favor, que é a grande vantagem da IA, né? As decisões são baseadas em dados, você consegue ver, tirar informações desses dados que a gente não conseguiria tirar em uma situação comum. Então, a utilização dessas ferramentas vem de encontro com essa ideia de personalização de ensino, de eu conseguir atender algumas demandas que eu não conseguiria. E eu entendo que os professores têm que olhar com essa perspectiva também. Tem muita gente preocupada, vai substituir, tem alguns estados já usando para criar conteúdo e tudo mais. Eu entendo que a gente precisa dos professores ajudando a fazer isso como curadores, validando essas informações, porque nunca a inteligência artificial consegue chegar em 100% no sentido de estar totalmente correto o que ela está gerando. Ela gera a partir do que ela foi treinada e precisa que o ser humano valide, mas ela pode ser usada para facilitar a nossa vida e ganhar tempo. É como mentores ali, né, para avaliar mesmo o que ela traz para a gente, né? E outras preocupações também relacionadas a esse uso são as questões éticas, né, relacionadas. Como que isso está relacionado na educação, professor? É uma ótima pergunta, Vitória. Esse eu acho que é o grande ponto. Não existe uma regulação no Brasil sobre isso. Existiu agora, no período eleitoral, ainda está aplicado aqui em cidades com segundo turno, com algumas questões para o período eleitoral, mas não existe uma regulação que a gente siga e tenha um caminho para falar assim, qual que seria a forma juridicamente, legalmente disso. Aí entra as questões éticas, são questões éticas e morais. Eu vou usar isso simplesmente para fazer o meu trabalho e eu vou simplesmente copiar o que está ali, ou eu vou ter um pensamento crítico para analisar, para validar o que está escrito ali. E eu gosto sempre de usar uma relação que quando eu fiz escola, eu estava na escola, isso já faz um tempo, eu usava Barça. Acho que tem muitos ouvintes que talvez não saibam o que é Barça, mas Barça era uma enciclopédia, gente. Tinha um monte de conhecimento em vários livros e eu fazia os meus trabalhos reservando um horário para ir na biblioteca e copiar da Barça. Copiava no papel ao maço e esse era o meu trabalho. Hoje, o que a gente está fazendo? Se eu vou lá no ChatGPT, por exemplo, que é uma IA generativa, e coloco uma informação, eu recebo esse texto pronto. Então, a gente acaba replicando, usando outras ferramentas, a mesma metodologia. E aqui vale a reflexão. Será que eu falar que eu não posso usar está errado também? Então, como que a gente pode chegar no meio termo, né, de um equilíbrio, igual a questão do uso do celular? Eu tenho que pensar em como usar essas ferramentas, em ser um interlocutor com a supervisão do professor, o professor usar como uma ferramenta que ajude ele a facilitar e automatizar algumas questões do seu trabalho, mas sempre tomando cuidado com essas questões éticas. E o principal ponto aqui é validar sempre o que essas ferramentas fazem, né? Eu acho que o ponto aqui é isso, gente. A gente tem que aprender a usar, fazer boas perguntas, entender como que isso funciona, mas sempre validar essas saídas e não simplesmente copiar o que está ali. Porque quando eu copiava da Barça, já tinha validação de que estava certo na Barça. Nessas ferramentas, elas geram conteúdo e o índice de acerto é mais de 80% já. Mas não é 100%. Então, aí entra o papel do professor como um moderador, talvez na ideia de fazer perguntas, induzir os seus alunos a fazer boas perguntas e entender esse pensamento crítico, esse desenvolvimento de senso crítico de como tudo funciona. Fazer essa análise, né, do que recebe justamente para validar, para ver se está tudo certinho ali mesmo, né? Porque tem muitas contribuições, mas como você disse, tem essa porcentagem aí de erro que precisa ser vista, né? Então, encontrar esse equilíbrio é o ponto principal, né? Com certeza. E a gente precisa falar disso, né, Vitória? Se a gente não falar disso, a gente não vai começar a pensar sobre isso. Com certeza. E aqui na CBN você fica bem informado. Professor, muito obrigada. Até semana que vem. Uma boa semana para você, um bom dia. A coluna CBN Inteligência Artificial, toda quarta-feira aí por volta das 11h15 da manhã, aqui na Rádio CBN. Obrigada, professor. Muito obrigado, Vitória. Obrigado a todos os ouvintes e até semana que vem.